Olá galera, eu sou a Cristina Maia e vocês estão no canal Vamos Ver. Mais uma entrevista com um casal brasileiro lá do Rio Grande do Sul, aqui em Portugal, diretamente com o Vinícius Ferreira e sua esposa. Vamos ver! Pela segunda vez, Vinícius aqui no canal Vamos Ver. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Obrigada. A primeira vez, Vinícius, foi ainda lá em Belém. Estávamos recém-chegados. Ele foi o responsável por fazer o levantamento nosso no aeroporto em Lisboa. Assim que nós chegamos aqui em Portugal, várias caixas de cães e gatos e várias malas. Foi, mas enfim, a gente já estava na época acostumado e hoje a gente está ainda mais preparado. Eu recordo bastante. Fizemos em duas viagens, os cães, os gatos e vocês. Vocês já estão aqui em Portugal há quanto tempo? A gente veio em junho de 2016. Viemos para estudar e esse foi o motivo da nossa primeira entrevista, para falar dos mestrados, porque era o nosso objetivo quando a gente chegou. Gostamos, nos apaixonamos pelo país. Apesar de que no primeiro ano sempre tem uns perrengues até conseguir os documentos, né? O NIF, o NIS, esses numerozinhos ali que são extremamente importantes, mas são um pouquinho complicados para conseguir no início. Então, até conseguir esses números foi um pouquinho exaustivo. Dizem que o primeiro ano é o mais difícil em questão de adaptação cultural, adaptação climática e justamente por causa dessa questão dos perrengues, né? Que a gente tem que passar aí certas dificuldades, né? Exato. O clima a gente não estranhou. Eu acho que, de fato, o maior perrengue foi o burocrático. Né? Até conseguir um apartamento bom, um lugar que nós gostássemos de verdade, porque a gente mal conhecia, obviamente. Então, o primeiro apartamento que a gente arrendou foi aonde a gente estava no hostel, no mesmo bairro, em Arroios. Arroios fica aqui em Lisboa. Fica. Arroios é característico, assim, muita gente que chega fica em Arroios porque é uma zona bem popular, tem muitos imigrantes, multicultural, então tem uma série de brasileiros, vários brasileiros, restaurantes brasileiros, tem muito brasileiro que mora lá. E de fato, o que você falou, inclusive tem um trabalho científico que fala do período dos 2 anos. As pessoas geralmente demoram 2 anos para começarem a prosperar. Os dois, em via de regra, as pessoas se complicam sempre nos primeiros 2 anos. Porque tem a questão da documentação, que nunca é simples, tem clima, tem comida, tem vizinho, tem para quem vai estudar, tem escola, para quem vai trabalhar, tem trabalho. Então, a adaptação nos 2 primeiros anos ela é sempre difícil e você geralmente começa a prosperar e as pessoas que mais prosperam são aquelas que aguentam bastante, que aguentam bem os 2 anos e que a partir daí vão começar a ter uma vida um pouco mais tranquila. Mas os 2 primeiros anos, via de regra, é de perrengue para muita gente e para nós. Foi assim. A gente veio com visto de estudante, então passamos por todo o processo. Aquele visto de 3 meses, depois as renovações anuais e pronto, a gente está completando 5 anos, provavelmente vai pedir a nacionalidade. Já temos um filho português, está aqui do lado dormindo. Então já temos um filho português. Fala um pouquinho da Motos pra gente. A Motos é uma empresa de tours e transfers. A gente busca as pessoas no aeroporto, leva as pessoas para o aeroporto, mas nós, ao longo do tempo, nos especializamos em tours históricos. Então, a gente tenta fazer o lado B, a gente tenta levar as pessoas para lugares não tão tradicionais. A gente faz os lugares tradicionais com muito prazer, a gente vai para Fátima, vai para Évora, vai para Sintra, Porto, Lisboa, mas a gente também faz Piódão, a gente também faz Azeitão, a gente faz Monsaraz. E a ideia é cada vez mais isso, mostrar um Portugal não tão turístico, mostrar um Portugal um pouco mais diferente, não levar as pessoas para os mesmos restaurantes, levar para restaurantes menores, fazer com que as pessoas conheçam portugueses. Tem um exemplo fantástico numa cidade no centro-oeste de Portugal, chamada Alcobaça, que eu levo num restaurante de um senhor chamado Bernardino, que ele é fantástico, ele ocupa a parte do tour, ele dá a parte do tour, ele apresenta Alcobaça para as pessoas. Então nada melhor do que um senhor que mora há 70 anos na cidade, que tem um restaurante. Então nós nos especializamos em tours históricos, com uma pegada muito forte da história portuguesa e da cultura portuguesa, e tours
baseados em vinho. Então a gente também leva para vinícolas, não precisa você andar 300 km para pegar uma super vinícola. O diferencial de vocês é a personalização do tour. A gente personaliza conforme as necessidades e os interesses das pessoas. No geral, nós temos uma carta, um menu de 30 tours. Eu posso falar porque, além do transfer que ele fez para nós, ele também proporcionou uma viagem para Fátima, né? Fizemos eu e meu companheiro apenas, fomos, na época não tínhamos carro, e foi uma experiência bem interessante. Fátima a gente faz muito, Sintra também a gente faz muito, são os 2 roteiros que a gente mais faz. E lá no Douro a gente faz muito Braga e Guimarães, no Porto, né, na região norte do país. A gente faz muito Braga e Guimarães e faz muito a região do vinho do Porto. Eles fizeram um curso, né, para aprimorar-se e também para poder fazer essas apresentações. Tudo gira em torno da paixão. A gente, eu não sou dessa área, sou administrador, a Cleia é enfermeira, nós não é nossa área de formação. Agora, a gente se apaixonou pelo país, nos apaixonamos por esses roteiros, nos apaixonamos pelas pessoas, pela comida. Então a gente faz com muita vontade. Legal isso, né? Agora, Cleia, você era enfermeira, a sua formação é enfermagem no Brasil. E aqui, como é que foi isso? Você teve alguma dificuldade em termos de validação? Porque muitas pessoas perguntam, né? Eu posso trabalhar como médico, como enfermeira, como engenheiro em Portugal, tendo meu diploma no Brasil? Pode, mas tem que fazer a equivalência do diploma, do qual eu fiz o processo, fiz um trabalho comprovando minhas experiências profissionais no Brasil, porém eu fui reprovada, né? Não consegui comprovar essas experiências. E sendo assim, a escola sugeriu que eu fizesse então 1 ano de estágio aqui em Portugal para obter o diploma de enfermagem em português. Acabei não fazendo, porque no meio do caminho engravidei e acabei suspendendo por um tempo esses planos. Mas sim, é possível. Mas é trabalhoso, demora no mínimo 1 ano ali. E sempre pode pegar informações na direção geral da educação. Entrar nas consultorias. Pois. No meio do caminho também, além de engravidar, eu então entrei para a equipe da Motos, né, como consultora de viagem. Na verdade, as nossas viagens particulares, sempre eu que fiz o roteiro, sempre eu que vi os hotéis. E porque realmente é o que eu gosto de fazer. E ela que sempre fez a organização das passagens, as reservas nos hotéis, o que se come típico no lugar, qual é o restaurante que a gente vai. Então a Cleia fez isso na Bélgica, na Polônia, na França, né? E a gente teve viagens incríveis. Surgiu a oportunidade, vindo de um sócio, de um parceiro, de um outro negócio que a gente tem, de começar a fazer consultoria em viagens para pessoas para famílias muito numerosas que a gente não conseguia atender, ou para pessoas que queriam alugar carro, não queriam contratar os nossos serviços. E a Cleia assumiu essa responsabilidade e ela dá a viagem pronta para a pessoa, numa espécie de livro. Vocês falaram que já tiveram até pessoas, não vamos citar nomes aqui, mas pessoas influentes, políticos no Brasil, pessoas também artistas, né, de televisão. O nicho, então, é variado. Então, na prática, a gente pega pessoas de personalidades diferentes, de classes sociais diferentes. Tem gente de direita, tem gente de esquerda. A gente aparece de tudo. Eu já atendi pessoas assim, de notoriedade gigantesca no Brasil e já atendi senhorzinhos muito simpáticos aqui de Portugal, enfim. A gente vai muito a Sevilha, uma cidade que a gente... Inclusive já pensamos seriamente em morar em Sevilha. Só não vamos por causa do calor. Por causa do calor. Se a galera do Rio acha que no Rio faz calor, não fazem ideia do que é Sevilha. Eu, por um acaso, já peguei 48 graus em Sevilha. Uau! 48 no termômetro, a sensação era de 52, a sensação térmica, era muito quente. Para as pessoas que estão interessadas em morar em Portugal, muitos ainda não têm a possibilidade de conseguirem vir através do visto de residência D7, né? Que é inclusive o meu. Para quem está chegando agora aí no canal Vamos Ver, eu sou a Cristina Maia e eu vim através do visto de residência D7. E Vinícius,
veio através do visto de graduação, não foi? Visto D4, não é isso? Na altura eu ainda estudava. E a gente veio, eu não sei qual é o artigo, se é D2, D7, D4, mas a gente veio como mestrado e inclusive a gente falava isso no nosso papo introdutório às câmeras. A gente morava no interior do Rio Grande do Sul, não tinha consulado, não tinha... era complexo, as nossas famílias são de lá, a gente nasceu e cresceu no interior do Rio Grande do Sul. Eu sou de uma cidade no interior chamada Butiá, que é mesmo no interior do Rio Grande do Sul, quase no Uruguai, e a Cleide é uma cidade de colonização italiana chamada Encantado. Então, a gente passou um perrengue assim, até catar a informação necessária e os documentos necessários para vir. Eu lembro que a primeira vez que a gente foi no consulado, que era em Porto Alegre, precisou pedir folga nos trabalhos e tal, e a gente foi muito mal atendido. Os portugueses têm um jeito de viver e de atender completamente diferente dos brasileiros. Eles não são assim tão simpáticos, eu brinco, que no Brasil o cliente tem sempre razão, aqui não necessariamente o cliente tem sempre razão. Aqui tem razão quem tem mesmo. Quem tem razão, Não tem essa de... E a gente teve lá uma pílula do que é Portugal, e o atendente, era um senhor, foi muito sucinto, foi muito prático em todas as respostas, e a gente achou um bocado grosseiro. Inclusive na fala, né? Que por mais que ele falasse ali o brasileiro, mas ele tinha algumas palavras e o sotaque, assim, que às vezes a gente ficava um pouco em dúvida. E então a gente passou por alguns perrengues para conseguir o visto e para conseguir vir, mas a gente se organizou muito e a gente queria muito. Então me parece que isso, assim, para as pessoas que vão vir, para as pessoas que planejam vir, principalmente agora, na altura, a gente vem em 2016, o planejamento e a organização, no nosso caso, foram fundamentais. Eu acho que agora são ainda... Foi mais de um ano de planejamento, né? Que nós... Enfim, nosso primeiro plano, na verdade, era ir para o Canadá. Né? E fomos estudar um pouquinho como é que era para ir e tal. E aí até que o Vinícius, conversando com um amigo, que é professor, né, que vinha com muita frequência para Portugal, até que ele conversou e disse, olha, interessante. Quem sabe Portugal? Mesma língua, né, ou similar. Esse foi numa janta de amigos, né, a gente falando sobre Portugal, a gente voltando para casa, falando sobre Portugal, tu não queria tanto. Ele não queria tanto, ele estava com o Canadá. O Canadá na cabeça muito forte. A Cleide tem uma irmã que mora na Austrália há anos, então para ela é mais simples, para mim era mais difícil, eu sou mais fechado. Mas aí a gente surgiu a ideia, a gente se organizou muito, a gente planejou muito, a gente quis muito isso. Juntamos muito dinheiro, vendemos tudo dentro do nosso apartamento, até roupa usada. A gente não juntou muito dinheiro, a gente juntou o dinheiro que deu, mas esse foi algo marcante da nossa vinda. Venha se você planejar, se você se organizar. Assim, nós vendemos o que nós tínhamos dentro de casa, nós vendemos tudo. E a gente acabou dormindo no chão 6 meses. Sim, com coisas emprestadas, o colchão da mãe, o tapete não sei quem, pra bloquear um pouquinho ali a umidade, o frio. A televisão da avó. Então, a família da Cleide ajudou muito a gente. E a gente acabou assim, quando as pessoas iam lá, a gente fez um feirão dos nossos móveis. E as pessoas foram lá e elas queriam levar, a gente vendia. A gente vendeu. E a gente torrou tudo nessas idas aí pra Porto Alegre pra ir pro consulado. A gente... Grande parte, porque... O deslocamento, né? Exatamente, é aquilo que a gente fala, era um dia inteiro, aí vai comer, aí, né? A gente planejou, a gente fez uma poupança e nada funcionou. Porque os nossos primeiros 6 meses deram tudo errado. A gente gastou muito dinheiro, mais do que a gente precisava, ou mais do que a gente achou que gastaria. A gente não contava com os calções que se dá para arrendar um apartamento, né? A gente não sabia, por exemplo, que tinha que dar 2 rendas antecipadas e mais calção. Aí a gente alugou, para mim começar a trabalhar, precisei alugar um carro. Aí a gente alugou apartamento. Ou seja... Mobiliamos uma parte do apartamento. A gente gastou com coisas que a gente não imaginou gastou. Foi um erro de planejamento. E com 6 meses o nosso dinheiro acabou e a gente precisou construir.
E naquela época vocês eram apenas estudantes, não trabalhavam ainda, né? Logo que tínhamos o dia dos 88 cêntimos na conta, logo na semana seguinte eu comecei a trabalhar como ajudante familiar. Né? Então, numa clínica que fazia serviço a domicílio, enfim. E fiquei lá por 2 anos e alguns meses. E gratidão, porque realmente nos ajudou muito naquele momento difícil que a gente passou. Essa de fato, é uma passagem interessante. A gente veio com uma certa segurança para fazer os 2 mestrados. A nossa grana acabou por erro de planejamento e por descuidado nosso. Eu não conseguia trabalho. O que eu conseguia, encontrei um estágio, eu tinha que pagar para trabalhar. A Clay encontrou um trabalho para trabalhar a noite de Natal e noite de Ano Novo e ficou 2 anos e nos ajudou imenso. Logo depois eu comecei a trabalhar, então de fato a gente passou por esse turbilhão, assim. A gente chegou com uma tranquilidade, gastamos demais, não planejamos direito a nossa permanência. E devagarinho. no meio de tudo isso, a obviedade, né? Quem nunca pensou em voltar para o Brasil no meio de tanta dificuldade, né? A sério? Nunca pensamos em voltar para o Brasil. Nunca. Eu no Brasil tinha uma função. Eu trabalhava, tinha um emprego bom, com salário legal e muito confortável dentro da minha área de formação. A gente passava nesse perrengue e logo na época surgiu uma entrevista de emprego e uma proposta salarial para ganhar uma grana maior do que eu ganhava quando eu saí. Meu primeiro pensamento foi em voltar. E a Clay não. A Clay não quis voltar. E eu neguei. E a partir dali eu fiquei acho que uns 5 ou 6 meses pensando em voltar todos os dias. Eu todos os dias pensava em voltar. E a Clay nunca pensou em voltar. A Clay aguentou firme e trabalhou muito no início. Ela trabalhou quase que sozinha no início. Em determinado momento eu liguei pro meu pai e falei, eu vou voltar. E ele falou, não volta. Veio pra cá, nos ajudou um tempo. Psicologicamente, né? Psicologicamente bastante abalado. Foi fundamental a vinda do meu pai. E não voltamos, e hoje a gente dá graças a Deus que não voltou. A partir dali a gente prosperou um bocado, as coisas começaram a acontecer, a gente começou a viajar. Esse foi um dos principais motivos da gente ter ficado em Portugal, a facilidade de viajar, de conhecer outras culturas. Em determinado momento a gente se pegou no Marrocos, fazendo um passeio, assim, que era algo impensável para quem vem do interior do Rio Grande do Sul, de famílias humildes. E, enfim, Portugal nos deu muita chance de fazer essas coisas e a gente é muito grato a isso. E o que eu ia perguntar, vocês já responderam. Existe algum arrependimento de terem vindo para Portugal? Hoje, olhando para toda a história, nenhum. Nós passamos os nossos perrengues, mas hoje nós temos um filho português, nós temos os nossos negócios, nós temos amigos, nós temos família. Eu tenho uma irmã e um sobrinho que já vivem aqui. Então a gente está muito feliz aqui. A gente já passou por todos os perrengues possíveis. Colocando tudo na balança, ainda é positivo. A gente passou por perrengue de grana, a gente passou por perrengue de saúde. Mas a gente, assim, gosta muito, né? Muito. Bom, fico feliz por vocês. Na descrição do vídeo você pode encontrar o trabalho do Vamos Ver e o trabalho desse casal gaúcho. No 3 vamos fazer aquele grito de guerra do Vamos Ver? Vamos ver!